E isso é ter fé. A gente buscar mesmo no pouco. Mesmo uma pessoa miserável. Quando na época de Jesus, quem que seguia ele? Não eram os ricos, eram os pobres. Por quê? Porque eles confiavam, eles esperavam. Eles tinham fé no que Jesus falava. Eles acreditavam que um dia a situação ia melhorar. E se não melhorasse aqui, lá no céu ia melhorar. Porque a gente está nessa vida para buscar a vida dos céus, o reino dos céus, não é? Então, assim, a gente tem que ser humilhado aqui, porque é o que Jesus fala. A gente vai sofrer na terra para a gente poder receber as glórias do céu. Então, às vezes, a gente reclama tanto, e esquece da fé, esquece de acreditar no pequeno, de ter fé no pouco. Porque Deus, se você tem pouco, é porque Deus está te dando pouco. Se você tem muito, Deus te dá um muito. E com certeza Deus dá grandes graças para quem busca o nome dele, para quem prega o nome dele, para quem busca estar com ele todos os dias. Não é assim, ai, nossa, Deus não está me dando nada, será que eu estou no caminho errado? Não. É só porque às vezes ele precisa que você passe por isso, para lá na frente você entender, para lá na frente você poder testemunhar sobre isso na vida de outras pessoas, e outras pessoas se identificarem com você. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo agora. Às vezes a gente não entende porque a gente está sofrendo agora. E a gente acaba perdendo a fé. Porque assim, a fé realmente, gente, não é fácil acreditar em uma coisa que você não vê. Realmente não é fácil acreditar numa coisa que está só aqui, só escrito. Não é fácil. Porque na época de Jesus, eu acredito que era mais fácil, né? Um homem super top falando, fazendo milagre por ali. Você olhar e falar assim, caraca, eu vou te seguir. Mas e aqui, que tem só uma palavra? Que não é só uma palavra, é a palavra. Só que é muito mais difícil a gente acreditar nisso, é muito mais difícil a gente ter fé em algo que a gente não vê. Só que para a gente ter fé, para a nossa fé poder se aflorar no nosso coração, a gente precisa fechar os olhos. Porque enquanto a gente não fechar os olhos do humano, a gente nunca vai conseguir enxergar o sobrenatural. Porque é no sobrenatural que ele age. Ele não age no humano. Ele age no sobrenatural. Então, enquanto a gente não aprender a parar de ficar no mundo humano, enquanto a gente não aprender a fechar os olhos para esse mundo e abrir os olhos do mundo espiritual e abrir os olhos do ouvido espiritual e abrir o ouvido espiritual, a gente não vai conseguir ver a graça dele na nossa vida. A gente não vai conseguir ver ele agindo. Porque ele vai agindo pouco, ele vai agindo muito, ele age em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente tem que aprender a parar de só pedir e agradecer. Obrigada, Deus, pelo único pão que eu tenho. Obrigada, Deus, por esse trabalho que me mata, que me cansa, que me exausta, que eu chego um caco no final do dia. Mas obrigada por eu ter esse trabalho. Obrigada por esse trabalho sustentar a minha casa. Obrigada por tudo, meu Deus. Então, isso é ter fé. É a gente perseverar em algo que a gente não vê. É a gente continuar mesmo estando difícil. Porque a gente sabe que ele está aqui. Quando a gente tem fé, a gente sabe que tem um Deus que não te abandona. Tem uma pessoa que te olha, que te guia, que te protege, que te ampara. E mesmo na miséria, ele vai estar lá. Ele não vai abandonar. Porque Deus sempre vai deixar a mão estendida para a gente. Ele nunca vai desestender a mão. A gente que faz isso. É na hora que a gente fraqueja na fé, é na hora que a gente tem pensamentos duvidosos, é na hora que a gente é muito racional, que a gente fecha a mão, que a gente tira a mão da mão de Deus. Porque muitas vezes, pelo racional, a gente realmente não vai entender o que está acontecendo na nossa vida. Pelo racional, a gente não vai entender como Deus está agindo. Mas se a gente parar um momento de ser racional e começar a pensar sobrenaturalmente, a pensar milagrosamente, a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir entender, porque é só assim que Deus age. Deus age no sobrenatural. Deus age onde a gente não pode ver, onde a gente não entende. Então, se a gente não deixar, nossa, mas será que isso é Deus? Será que isso é Deus? Será que é Deus agindo na minha vida? Claro que é. A todo momento Deus está agindo na sua vida. Se você está aqui é porque Deus está agindo na sua vida. Deus age na nossa vida a todo momento em coisas que a gente nem imagina. Que dia que eu ia imaginar que se eu fosse para um acampamento, depois de 2 anos eu ia estar pregando para um monte de gente mais velha que eu? Nunca na minha vida eu ia imaginar isso. Nunca. E é sobre isso. Ter fé. E quando a gente tem fé, a gente deixa Deus agir. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade
em aceitar o chamado de Deus. Porque assim, eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, sempre fui muito disso. Só que sempre que alguém me chamava para pregar, eu falava, acho que não é minha hora, não quero, não tô afim, tenho medo, não tenho coragem. Aí, eu fiquei 2 anos nesse laiá aí. Aí lá me chamavam nos jovens, eu não ia. Me chamava ali, eu não ia. Por quê? Porque eu tinha medo. Porque eu acreditava que eu não ia conseguir. Porque eu estava sendo muito racional. Aí, esses dias, o Thiago Alex, que é o coordenador do Teens, do NCM Teens, do Guardiões Teens, ele me chamou e falou, você vai pregar, pode ser? Aí eu falei, Deus, acho que não tem mais como eu falar não, né? Não tem, já passou da hora. Já passou da hora de eu falar, vamos, tamo junto, porque quem me guarda não tá dormindo. Quem me guarda tá comigo e ele vai estar lá comigo também naquele momento que eu estiver lá em cima falando. Seja para 2 pessoas, seja para 500 pessoas, eu tenho certeza que ele vai estar lá me guiando. Aí eu aceitei o chamado do Thiago e peguei no Team semana retrasada e foi espetacular. Eu estava morrendo de medo, estava com muito medo, estava muito nervosa. Eu passei a semana inteira indo no Santíssimo, rezando o terço todo dia, falando, Deus, por favor, me ajuda, Deus, por favor. Eu não sei o que eu vou falar, não sei falar, estou nervosa. E quando eu cheguei lá, gente, eu nem vi eu falando, na hora que falou assim, falta 5 minutos para acabar. Falei, meu Deus, passou muito rápido. Por quê? Porque eu tive fé que ele estaria lá comigo. Eu tive fé, eu tive esperança que ele estaria lá do meu lado, me guiando. Que não seria eu falando. Seria ele me usando de instrumento para ser palavra na vida das outras pessoas que estavam sentadas lá escutando. Então, é isso que eu penso todo dia que eu acordo. Porque a gente tem que ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas em qualquer lugar que a gente vá. Seja na padaria, seja no mercado, seja na escola, no trabalho, na faculdade, em casa. Porque igual a gente fala muito de fora, mas a gente esquece de dentro. Porque a conversão começa em casa, começa na nossa família. Porque se a gente não começar de dentro essa conversão, não tem como. É muito mais difícil. Se a gente não começar de dentro, a gente conseguir contaminar toda a nossa família com a conversão de Deus, com o amor de Deus. Então, se a gente tenta primeiro contaminar os de fora e depois os de dentro, é muito mais difícil. A gente tem que começar ali com os pais, com os filhos, com a mãe, com a avó, com o tio, porque é com eles que vai ser tudo mais fácil, porque é a sua base. Então, se a sua base não está alinhada com você, você vai cair uma hora. Então, se você não está em alinhamento com a sua base, se você não está junto com ela, se ela não está alinhada com você, não tem como você estar alinhado com Deus também. Porque vai ser todo momento, todo mundo tentando se desviar do caminho. E nunca vão chegar em um consenso. Então, se todo mundo estiver alinhado, se todo mundo estiver com o mesmo propósito, é muito mais fácil a gente alcançar o coração de Deus. É muito mais fácil a gente alcançar a graça. Porque se a gente fica tentando alcançar a graça, e aí está todo mundo desvirtuado, é muito mais fácil a gente cair na tentação do que se estiver todo mundo no mesmo caminho. Porque se está todo mundo no mesmo caminho, a gente não peca até por ter vergonha. Tipo assim, nossa, eu vou fazer isso, aí todo mundo vai olhar e vai julgar. Nossa, não vou fazer isso, porque está todo mundo certo, aí se eu fizer, caraca, pecou aí, hein? Então é muito mais fácil. A gente está num lugar que está todo mundo junto, todo mundo alinhado no mesmo propósito. Então essa é a nova conversão. É a conversão que a gente tem que ter todos os dias. Que nós, cristãos, a gente tem que buscar toda vez que a gente estiver desviado do pecado. É a nova conversão. É quando a gente sentir que a gente está afastando, procurar a confissão, confessar com o padre, porque é lá que você vai se redimir, é lá que você vai reconhecer que os seus pecados estão te afastando de Deus, estão te afastando da pessoa que mais te protege, da pessoa que era para você estar perto. Então é lá na confissão, é quando a gente se ajoelha lá e fala para o padre, que está representando Jesus Cristo, que a gente se arrepende do nosso pecado, é ali que que a gente se reaproxima de Deus, porque Ele nunca se afasta da gente. Então é ali que a gente se reaproxima de Deus.